Ivan, cara, para começar, muitíssimo obrigado. Assim, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, Obrigado. porque, cara, como eu falo, você é uma referência. Você é uma referência aqui para gente, no mercado, né, brasileiros que vencem na Alemanha. Então, você já é uma Uhum. referência. Muito antes, eu já te sigo há mais de 3 anos. E aí aquela história, né, que eu te falei recentemente, que a gente não se conhecia pessoalmente. E eu conheço já você, então eu já te conheço, de tanto que a gente. Aquela história, né, cara? Eu sou um profissional de segurança, então eu me exponho muito pouco, sempre me expus pouco, muito nesse Uhum. sentido. Mas quando a gente se expõe, a gente tem o ônus e o bônus, né? E Sem dúvida. você se expõe, cara, e hoje eu vejo, né? Estou me expondo desde aí de outubro, e hoje eu vejo como é bom, né? Como é bom você de fato abrir, né, a sua experiência, abrir até a sua vida mesmo, né? E dividir, e como que isso impacta a vida das pessoas, né? Então, de fato, Obrigado. pô, Uhum. excelente. Eu já, antes de chegar na Alemanha, então já te seguia, então, Uhum. então você tem a autoridade, e digamos, a nossa referência, né, de profissional aqui na Alemanha, principalmente na área de TI. Então, você realmente é essa referência. Então, logo hoje, na nossa primeira live, que a gente está iniciando aqui uma série de profissões, né, começar com Uhum. TI e com você. Cara, então, eu te conheço, como eu já te falei, mas talvez aqui talvez alguém não conheça, principalmente, Ivan, uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, né? E cara, creio que seja o principal motivo que o canal existe no nosso Alemanha Express, que a gente fundou aí desde outubro, porque na verdade não passa muito pela cabeça do brasileiro vir para a Alemanha, né? Então a Alemanha fica aquele, como dizer, são várias barreiras que impedem o brasileiro pensar na Alemanha, né? No Sem sentido, dúvida. por conta do idioma, talvez por conta da cidadania, até pelo estereótipo do alemão, né? Que o alemão é aquele Uhum. bicho frio e Exato. chato, cara. E é justamente por isso. E eu vim para cá, a gente chegou aqui e eu não vejo isso. Eu vejo é outra Alemanha, é outra situação, pelo menos na Uhum. nossa experiência. E, Sim. e por incrível que pareça, é uma cultura bem parecida com a nossa, de fato. Eu posso até dizer isso. Eu acho até que o brasileiro tem uma vantagem competitiva com os asiáticos, por exemplo, até com os indianos, no sentido de adaptação na Alemanha, né? Sem dúvida. Então, Sem dúvida. eu gostaria de ver, cara, muito mais brasileiros aqui. E eu acho que a gente tem um potencial muito grande, né, de vencer aqui na Alemanha. Acho que a gente tem também uma oportunidade grande de se desenvolver aqui, até porque o país precisa, né? Sem dúvida. Muita gente pergunta, mas cara, mas por que Alemanha? Mas como assim, cara? Você foi para Alemanha? Uhum. Né? O país precisa. E aí o primeiro ponto é justamente a gente se apresentar, né? Porque talvez até tenha gente aqui na live que não me conheça e, Sim. e até pelo fato do canal não ser um pouco recente, a gente também não divide tudo da minha trajetória. Então, queria que você se apresentasse primeiro e aí Sim, sem depois eu vou dúvida. na sequência. Então, boa noite aí, pessoal que está chegando, pessoal do Brasil, pessoal da Alemanha. Se tiver alguém aí de outros países também, boa noite, boa tarde, bom dia, bem-vindos. Eu sou Ivan Rocha. É difícil falar sobre si próprio, né? Bom, como a gente vai falar de TI, eu vou tentar me citar aqui, né? Me distinguir Uhum. nesse âmbito. Bom, eu trabalho como gerente de TI aqui na Alemanha. Estou aqui na Alemanha há 6 anos já. Um pouquinho da minha formação, então, eu sou formado em análise de sistemas, formação no Brasil, na EF, Universidade de Ribeirão Preto, pós-graduado em gerência de projetos pela PUC do Rio de Janeiro e, recentemente, concluí meu mestrado em gerenciamento de TI aqui na Alemanha. Então, esse é um pouquinho aí sobre mim. Trabalho, né, atualmente gerenciando equipes, né, dentro do módulo SAP, é o sistema com o qual eu trabalho, e gerencio equipes aqui na Alemanha e na Índia, né? E o meu cliente reside, né? Está aqui na Alemanha, em uma empresa alemã. Então, enfim, um sumário aí sobre um pouquinho da minha carreira. Tá, E aí, antes até de eu passar, de eu falar o background, ainda insistindo na área de TI em si. Então você vem no mundo SAP, né? Então a eu sua vim do mundo. história, né, seu background de TI, então até Uhum, no instituto da sua carreira foi SAP, desde o Brasil uhum. e até quando Desde o você chegou na Brasil. Alemanha.
Sem dúvida. Aham. Sempre trabalhei com SAP, acho que desde 2005, 2004, 2005. Então já tenho aí uma longa jornada com SAP. E na área, que área do SAP? Mais Na área de funcional? Business Intelligence, área de Ah, BI. sim. Legal. Bem, então, agora é minha vez, eu sou então o César Oliveira. Eu me formei na PUC do Rio, né, com análise de sistemas, fiz também uma pós-graduação na UF, de um MBA com ênfase em gestão e automação de processos. Na época eu estava trabalhando muito na linha de BPM, Workflow, na Lotus, inclusive, comecei a trabalhar isso na Lotus, depois virou IBM, né? E em 2006 eu meio que dei uma guinada para a área de segurança, pensando que talvez no Uhum. futuro isso fosse sair do mundo que na época de 2006 era antivírus, né? Antivírus, e acabou que deu certo. É, exato. Então, não, e acabou que deu certo. Então, em 2006 até 2010, eu fiquei prestando serviço na Petrobras e subsidiárias, a BR Distribuidora, e TBG. E em Uhum. 2010 eu fui para a Vale, onde iniciei aí o mundo da segurança na Vale até 2018, quando eu vim para a Alemanha, meio de 2018, onde eu estou Uhum. hoje ainda com segurança na área de cyber defense. Então, sou Uhum. responsável pelo nosso SOC, né, pela área de defense de uma empresa de geração de energia e trading, Uhum. né, basicamente uma empresa alemã, mas Uhum. também tem operações em alguns outros países aqui da Europa. Uhum. Então, Até que os nossos caminhos, né, se cruzam levemente, se juntam, mas se cruzam aqui na Alemanha. Você falou da Petrobras, eu prestei serviço para a Petrobras como consultor em 2007, 2008, e também prestei serviço para a TBG, coincidentemente. E hoje eu também, né, como gerente de TI, enfim, o nosso cliente, ele é uma empresa de energia, né, daqui da Alemanha, de Hamburgo. sim, Então, olha só, sim, de quantas fato. coincidências aí. Não, e de fato, na verdade, nós até 4 anos atrás éramos a mesma empresa, né? 4 anos atrás a empresa fez um split para a área de energia limpa, né? Que é a área que a empresa que você atende. Mas também Uhum, tem outras, ainda acabou que tem nuclear também, e a gente ficou com a área de hidro, carvão, também nuclear na Suécia, então nós ficamos com a área, digamos, antiga da área de energia, o que hoje, uhum, não, na verdade, é totalmente diferente, a gente está falando de energia em hidrogênio, né? E a gente também opera o gás que vem da Rússia, uma questão política bastante grande. Bem, aí a gente não. Vamos falar, a gente vai ficar aqui falando bastante tempo. Bem, mas aí esses são os nossos. Então, o background, os dois uhum, backgrounds e os motivos, né, um pouco da nossa carreira pré-Brasil e quando a gente chegou aqui. E aí, Ivan, vem a primeira pergunta, né, para a nossa audiência aqui. Quais as áreas de TI que você, na sua experiência, no seu mundo, você entende que hoje na Alemanha elas têm uma grande demanda, vamos falar assim? uhum. No geral, assim, a área de TI como um todo tem uma grande demanda na Alemanha, mas tem umas áreas que eu posso dizer que são mais especiais, né, que tem uma carência maior. Fiz até algumas anotações aqui. Desenvolvimento de aplicativos, então, hoje há uma demanda muito grande, é uma realidade muito grande, aí tudo está no app, né? Então, existem empresas que têm uma demanda maior nesse sentido, que leva, né, a pessoas que precisam trabalhar com interface, trabalhar com comunicação, né? A junção de TI com outras áreas é hoje em dia uma demanda, é uma necessidade muito grande, né? Essa junção entre as duas áreas, ou TI e outras áreas. Programação, então, programação sempre tem uma demanda alta, então, tenho conhecido, conversado também com muitos brasileiros que trabalham com programação aqui, por exemplo, Java, SQL, na própria parte de SAP, a BAP é uma demanda também, há uma demanda muito grande. Então, eu já, né, citaria essas duas áreas, desenvolvimento de aplicativos, programação, parte de SAP, então aí você trabalhou no módulo funcional, ou na área de BI, ou na área de programação, então a SAP sempre teve uma demanda muito grande. Administração de redes,
então parte de Cisco, de networking. A sua área tem uma demanda muito grande, né? Você Uhum. também pode falar um pouquinho adiante. E a parte de sistemas, né, como um todo. Então, empresas que têm sistemas, então, seja uma Oracle, seja SAP, enfim, por aí vai. Né? Tem variadas empresas no mercado. Então, existe uma demanda muito grande. Sim, de fato. Você citou as questões do aplicativo, por exemplo. Aqui eu moro em Hamburgo, né? E aqui em Hamburgo tem uma área muito forte, é muito forte nisso. Por exemplo, a MyTaxi, que hoje é Freenow, né? É Uhum. baseada aqui. O primeiro escritório da Airbnb fora dos Estados Unidos foi fundado aqui em Hamburgo, em 2011. Entre outros aí, o próprio Xing também, né? Que pode lançar aquele Uhum. aplicativo, né, é É, um site, então também é uhum. daqui. Então, de fato, eu também vejo muito por aí. Como você citou a minha área de segurança, cara, contratei 2 posições aqui nesse período que eu tô, e foi uma dificuldade Uhum. muito grande, incrível. É Uhum. incrível como é difícil contratar, né? Então, Sim, é isso sim. que eu acho que muitas vezes as pessoas não têm muita noção, porque veio a qualidade, a educação na Alemanha é uma educação excelente, né? Uma educação de base Exato. excelente, mas não, ela não dá vazão no sentido da necessidade de profissionais, até porque muita gente se aposenta e menos gente se forma. Então, tipo assim, o gap só aumenta cada ano. Exato. Então, Exato. No ano passado, com o corona, isso também até acentuou, né? Porque menos pessoas, menos profissionais conseguiram imigrar para a Alemanha. E esse gap permanece, né? Até aumentou, como você citou. verdade. Então, assim, a minha área, a área de segurança também, certamente é uma área grande, até por conta, você citou a questão da crise, e a questão da crise fez com que as empresas tentassem, elas tiveram que se reinventar da noite para o dia, né? De fato, a gente tiveram que se reinventar, de pensar fora da caixa, e nesse sentido também, uma questão da segurança fortemente foi, cara, de repente todo mundo foi trabalhar em casa, e isso muda completamente, né, uma gestão dos próprios recursos de TI e a maneira como é que a dinâmica da vida, né, do mundo de TI. E isso gerou uma série de grandes vulnerabilidades nesse sentido, que Sim. foram exploradas inclusive por atacantes, e que hoje a crise gerou uma necessidade ainda maior de profissionais de segurança que já tinha no Sim. passado. Sem dúvida. E entre Então, áreas também, né? de fato, eu vejo também, além de que você citou, né, tem é, por exemplo, de TI, a gente vai falar de opções de TI. Como a Alemanha tem uma, digamos, primeiro, é um país muito industrializado, apesar de ser um país desenvolvido, ainda é muito industrializado, né? Então, Uhum. você pode trabalhar em TI em qualquer empresa, né? Você pode dar suporte como eu trabalho, né? Eu tenho todas as opções, oportunidades do mundo de trabalhar em TI dentro das empresas. Ou você pode também trabalhar em TI como você trabalha, dando consultoria, dando suporte Legal. até, né, a empresas Uhum. internacionais e Desenvolvimento de tudo. pessoas, exato. Exato. Exatamente. Então, tipo assim, não só empresas de tecnologia por si só, né? Como o caso aqui até de aplicativos, ou a gente até está falando até do mundo de startup que está crescendo muito, né? Berlim, por exemplo, tem um apelido né, de Silicon Valley, né? Tipo, como se fosse o Silicon Valley, né, alemão da Uhum. Europa, nesse sentido. Exato. Né? Então, eu vejo ainda mais mais oportunidades ainda nesse sentido, com a quantidade de empresas, com a quantidade de opções que a gente tem em diversas áreas que a gente citou aqui, né? Uhum. Mas O se a que é gente fosse... importante, sim. pode falar, não, por favor. Não, o que eu achei interessante que você falou é exatamente isso, que eu acho que é importante dar esse highlight, né? Passar para as pessoas que hoje a TI ela está presente em tudo, né? A gente trabalha com TI, mas na verdade a TI ela oferece, né, a obrigação da TI, o motivo dela existir é prover suporte e melhorias de processos, melhorias em gerenciamento de pessoas ou geração de valor para cliente, em vendas, em compras. Então, a TI ela vem como um suporte para processos, para outros negócios. Né? Ela não existe por si só. Né? Então, eu acho que isso que é o importante.
E isso leva, né, primeiro nessa questão do home office que você comentou, né, você precisa de mais gente de suporte para configurar as máquinas. Né, você precisa de uma estrutura de rede maior para aguentar as pessoas que estão fora da rede normal de uma empresa e que acessam de fora para dentro, né, que passam por uma VPN. Você precisa de pessoas para configurar isso. Você precisa de uma estrutura física de hardware para isso, uma estrutura lógica de software para isso, uma estrutura de segurança para isso. Então, olha o tanto de demanda que simplesmente uma mudança no modelo de trabalho trouxe para a área de TI, né? Se a gente parar para pensar. Sem dúvida. Isso que a gente está falando só do tipo, para manter a luz acesa, né? Vamos falar assim, para manter o que a gente já tem. Agora, vamos falar do que o mundo precisa para se desenvolver, né? Inclusive o que trouxe a própria crise, no sentido, cara, não à toa, não sei se você viu o discurso do novo presidente CDU, né, que é o provável substituto da Merkel, que era o governador do estado onde eu morava há bem pouco tempo, né, que é a NRW, o Laschet, falou, não, nós vamos dar muita ênfase na digitalização. Ou seja, Exatamente. para trazer a digitalização para toda a indústria, no sentido de que a gente precisa fazer mais e melhor, né, a gente precisa automatizar, e, Uhum. novamente, isso traz mais ainda oportunidades, né, Sem dúvida. para E a os Alemanha, que a gente está profissionais. falando aqui, né, que é importante também, de novo, trazer essa ênfase, é que a Alemanha não tem mão de obra suficiente para gerar essa transformação, para manter, né, para desenvolver o que é necessário, principalmente na questão desse novo modelo de trabalho, porque ele deve se manter, né, o home office é uma realidade, então, quando o corona passar, deve haver, obviamente, um equilíbrio, né, entre o escritório e o home office, porque o home office ele realmente veio para ficar, né? Então, essa estrutura tem que ser mantida e até melhorada. Fora essa questão de digitalização, o desenvolvimento da tecnologia em si, enfim, outras iniciativas, né? Então, isso só traz uma demanda cada vez maior para a área de Certamente. E aí, como você vê uma outra pergunta, até uma curiosidade interessante, né, a gente até fiz um estudo, andei pesquisando isso, o que uma das coisas que me interessou bastante em relação à Alemanha, cara, foi a quantidade de regiões, né, que o país é desenvolvido. O país não é desenvolvido só numa região, o país é desenvolvido ele é muito bem distribuído em termos de desenvolvimento, né? Mas Uhum. aí, você, na sua experiência e na sua visão, você traria algumas referências aí até para a nossa audiência, no sentido de que algumas áreas, algumas regiões de referência em termos de TI? Sim, sem dúvida. Uma delas você já citou, que é Berlim, né, que é a capital hoje das startups na Alemanha. Então, entra aí desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de software, programação e tudo mais. Hamburgo é uma referência também, então, com grandes empresas aí na sua área, principalmente no setor de energia, empresas no setor de saúde, os próprios aeroportos também, com essa questão de tecnologia, também estão bem avançados. O aeroporto de Hamburgo também tem bastante iniciativa, né, nesse sentido. Bavária nem se fala, morei lá, então a região de Bayern é a mais rica, né? Não é uma das, é a mais rica da Alemanha. E lá você tem empresas, né, como Audi, BMW, MediaMarkt, Saturn e por aí vai. Você tem uma série de empresas que fomentam, que demandam profissionais de tecnologia, né? Você tem também Baden-Württemberg, que é onde fica a SAP, né? Onde fica a Porsche, né? Como você citou, a Alemanha tem várias indústrias e a indústria automotiva ela é uma indústria muito grande, né? Uma indústria que tem bastante peso. Na região de Hessen, que é onde eu resido atualmente, os bancos, né? Então também fomentam bastante tecnologia, parte de segurança, parte de infraestrutura. Então, a Alemanha como um todo, ela tem uma demanda bem grande de TI, assim, praticamente em todas as regiões, né? Não, sem dúvida. Acho que até que você está falando aqui. Stuttgart é em Baden-Württemberg, Alexander. Então, ali é a região central, né, em Stuttgart. Uhum. Não, eu fiquei impressionado. Até eu fui com a Aline, a gente foi fazer uma entrevista lá com ela em Ludwigsburg. Cara, Uhum. achei o lugar sensacional. Pô, que excelente a região de Stuttgart aí, toda em volta.
E eu não conhecia Ludwigsburg. Outra região que eu fui, também que eu achei excelente, foi Mannheim, né, onde tem a sede da BASF, e logo do lado tem Heidelberg, e Isso. bem E ali do lado também fica a SAP, né? e ali do Bem lado pertinho da fica a Volkswagen. SAP, exatamente. Então, assim, cara, é incrível como, né, em várias regiões e muitas vezes que muitas vezes a gente no Brasil não conhece. Uhum. Mesmo Düsseldorf, onde eu fui morar, né, onde eu vim para a Alemanha para morar lá, então uma região incrível, né, que é a NRW, que tem Colônia logo do lado, com Dortmund, Essen, Exato. Duisburg. Cara, Exato. assim, tem muita indústria de metal, né, muito também logística e transporte, e de uma riqueza exuberante, vamos falar assim. E Sim. curiosamente, na frente do meu escritório, eu estava de frente para a Trivago. A Uhum. Trivago, que é justamente em frente ao meu escritório, e eu não sabia que nem que era uma empresa alemã. Eu tô sabendo agora. Cara, o escritório da Trivago, algo sensacional, porque, inclusive, o tram que eu pegava para chegar no meu escritório, cara, todo mundo só falava inglês, assim, porque Trivago, de fato, é uma empresa muito internacional e é uma empresa também, apesar de ser uma empresa alemã, Uhum. conservadora, vamos falar de energia, Uhum. muita gente, né, de todos os lugares do mundo. E aí o tram que eu pegava era totalmente falando inglês. E assim, e outra empresa que eu vou te falar, você conhece a Henkel? Conheço a A, Henkel. a Uhum. Henkel, no Brasil eu não conhecia, né? Que é quem faz a escola Prit para a nossa audiência, né? E a Super Bonder. E a Caramba, a gente Henkel. está falando aqui de várias empresas, né? A gente falou, né, puxou mais o lado de automotivo, energia, falamos agora aí um pouco de essas startups. Mas se a gente para para pensar, tipo, né, Bosch, BASF, Henkel, na área de saúde a gente tem a Fresenius, que é bem grande, né? E por aí vai. Tem vários Ah, setores distintos, você tem sempre uma empresa que é uma referência, né, na Alemanha. sem dúvida. E pegando já o gancho que você acabou de falar, cara, uma coisa que a gente fala muito aqui no canal é que você ir para a Alemanha, ou até ir para fora do Brasil, mas especificamente vamos falar aqui da Alemanha, no momento que você toma essa decisão, é uma decisão fácil, né, para começar, né, você Uhum. aí sabe muito bem disso, já se expôs, seus vídeos são excelentes nesse sentido. Então, é uma decisão fácil. E, ao mesmo tempo, cara, acontece assim, as pessoas pensam que eu vou aqui no LinkedIn, dar um apply, e aí estou concorrendo. Né? Foi até curioso essa semana, eu tive com um dos profissionais que estava atendendo, ele falou, cara, estou um ano tentando e consegui 2 entrevistas. Daí eu fui conversar com ele para entender o que de fato estava acontecendo, né? Morando aqui Não, não, ou não, no tá no Brasil? Brasil ainda, tá no Brasil ainda. Ah, tá. Sim. Aí eu fui entender, porque o currículo é excelente. Currículo é Uhum. excelente. Aí, cara, não, eu tenho 2 filhos pequenos, eu saio à noite com meu filho, um filho pequeno que eu tenho, passeando de carrinho para ele poder dormir, enquanto isso eu tô no LinkedIn dando o apply. Você entendeu o mindset? Ou seja, o que eu quero trazer aqui, o ponto a gente sempre fala no canal da qualidade que você precisa colocar nessa aplicação. Você precisa entender a empresa, se você vai se mudar do país, você precisa entender qual empresa que você está aplicando, para onde você está aplicando, e tomar um cuidado muito grande com isso, porque no final do dia você vai se mudar. Você deu o exemplo das grandes empresas agora recentemente. Certamente, para Uhum. quem está se ligando nessas grandes empresas, está num caminho mais seguro, porque tem muito mais informação que ele vai conseguir tirar de lá, né? Então, e a empresa Isso. tem punch financeiro em meio a crises, né? Então, isso é importante Uhum. também ter em mente isso, né? E aí a pergunta vem muito também nesse sentido de que a gente fala, além desse cuidado com a empresa, além da pesquisa que a gente tem que ter, até para você fazer uma boa aplicação, você criar uma cover letter bem dedicada naquilo, né? Que nós brasileiros não estamos acostumados com isso, com a Exato. cover letter. Mas eu hoje, até como contratando gente, é a coisa mais, digamos, mais consciente, né? Mais racional do mundo. Eu quero ouvir o que o cara tem em mente ao se candidatar para a vaga, né?
na empresa. Então, quão importante a gente tem, qual a importância muito grande que a gente precisa dar para o cover letter e quanto isso é importante para você ser chamado para as entrevistas. Esse caso Uhum. especificamente, esse profissional não estava nem fazendo cover letters, então estava só indo no apply, o apply que é o mais fácil, o easy Do apply, né? LinkedIn, O easy né? apply via LinkedIn. O perfil dele. Exatamente. Então, e aí, além disso, a gente fala também do currículo, né, do modelo de currículo alemão, né, do sentido de que você se adaptar ao máximo, porque quanto mais você chegar no próximo do que os alemães fazem, mais você vai se sentir parte. O cara que lê do outro lado, ele vai entender você, que já é estrangeiro, que está no Brasil ou qualquer outro país do mundo, como parte já da comunidade, né? Ele não vai te achar alguma coisa mais estranha, fora do contexto. Ele vai achar você como parte. Opa, isso é do meu clube, vamos falar assim. E aí eu queria ouvir de você, cara, a sua experiência, né, nesse Claro. sentido. O que você entende por essa tríade do sucesso que eu acabei de comentar e o que você já pode dividir com a gente aí de experiência nesse sentido? Bastante coisa. Quem tiver antenado aí vai poder agora aprender bastante e evitar também cometer alguns erros que eu cometi quando eu cheguei, né? Então, vou começar por essa parte do currículo, né? No Brasil, a gente não tem a cultura de um currículo bem feito. A gente tem uma cultura de um pedaço de papel onde você escreve as empresas por onde passou e só, né? E aí, se a pessoa gostar, ela te convida e quer saber tudo sobre você na entrevista. Aqui na Alemanha é o contrário. Quando você é convidado para uma entrevista pessoalmente, é porque a pessoa já sabe o que você fez, já entende a sua carreira, já entende o seu currículo, já entende o seu mindset, já entende o que você fez. Alguém comentou muito bem aí, já sabe o valor que você pode agregar à empresa através da cover letter. Então, a entrevista pessoal é o último passo depois. Assim, eu costumo dizer que quando você é chamado para uma entrevista pessoalmente, você já está quase dentro da empresa, né? Porque a análise do currículo que é feita na Alemanha é exatamente para conhecer a pessoa sem precisar chamar ela ainda para uma entrevista, seja por telefone ou pessoalmente. Então, quando eu cheguei, que eu vim com o meu currículo, quanto mais resumido, melhor, né? Tem que caber tudo em uma, duas páginas, né? Me corrija aí se eu estiver errado, acho que no Brasil ainda tem essa cultura, né, de não ter um currículo detalhado. E comecei a aplicar. Como seu conhecido, seu colega, comecei a aplicar, fiquei um mês mandando currículo, nenhuma resposta, nada. Fui no Job Center, né, no Arbeitsamt, e fui lá pegar umas dicas, né, um órgão do governo aqui na Alemanha que direciona as pessoas que estão desempregadas, ou as pessoas, né, os estrangeiros, a conseguir se alocar, se arrumar um trabalho, conseguir uma alocação no mercado de trabalho. Então fui lá, até me lembro no dia, minha esposa foi comigo, e aí a mulher falou, não, quem é que está aplicando? Aí ela falou, não, é ele. Tá, então você fica aqui, eu vou conversar com ele. Eu falo inglês, eu falo alemão e eu falo espanhol. Então a gente vai se comunicar. Bem, tipo, curto e grosso. Pegou o meu currículo e começou a me explicar, falar, ó, primeira coisa, né, uma capa, né? Na Alemanha não existe você enviar um currículo. Então, às vezes que eu apliquei para trabalhos, eu não mando um currículo, eu mando um mapa de aplicação, que em alemão se fala Bewerbungsmappe. Então, esse mapa, ele contém vários documentos. Ele não é só o seu currículo. Então, ele começa com uma capa, com uma foto sua, seu nome, sua data de nascimento, seu endereço e a vaga para a qual você está aplicando com o nome da empresa. Então, você já personaliza a sua aplicação, né? Não é, vou mandar isso aqui para 10 empresas. Não, você tem que entrar ali e personificar para que você está aplicando para aquela empresa, né? Depois Uhum. vem a cover letter. O que você está aplicando, né? O que você sabe da empresa, um pouco sobre a sua experiência, o que você acha que você pode agregar na empresa e por aí vai. Depois vem o seu histórico, por exemplo, escolar, as coisas que você fez, né? O sumarizado ali os seus empregadores anteriores, né? E aí depois vem o detalhamento. Então, só essa parte, por exemplo, minha, fica em torno aí de 10 a 12 páginas, né? Uhum. Somado a isso, você tem também os seus certificados, os seus diplomas, os cursos que você fez, exames de proficiência de idioma, né? Então, você anexa tudo isso e aí você tem esse seu Bewerbungsmappe.
Então, sem isso, nem aplica, porque na Alemanha não vai passar. Então, essa já é a primeira dica aí, quem estiver assistindo. Evita, né, você queimar uma oportunidade, porque eu creio que quando você está aplicando para uma vaga, você gostaria de trabalhar naquela empresa, então você queima uma ponte. E, além disso, obviamente, você tem que personificar isso. Em alemão é muito melhor, né? Alguns sites, algumas empresas, a gente fala daqui a pouco sobre idioma, o pessoal sempre pergunta isso, né? Algumas empresas permitem, né? Tem a opção de você enviar documentos em inglês, de você fazer a aplicação em inglês, tá? Só que eu vejo, uma opinião pessoal minha, quanto mais alemão, maior é a sua chance, né? Uhum. Hoje, graças a Deus, posso dizer que as portas no mercado de trabalho alemão estão abertas para mim de uma forma que eu nunca imaginei, mais pelo fato de que eu falo alemão fluente. Sem dúvida. E, na verdade, eu posso até adicionando aqui os números, né, que eu acompanho esses números, né, de relação muito fácil. Né? 95% das vagas são em alemão, 5% das vagas são em inglês. Então, naturalmente, por si só, aí a gente já vê, né, essa Exatamente. relação. Exatamente. Então, essa atenção na aplicação, eu acho que ela tem que ser bem grande, né? E aí depois aconteceu uma coisa interessante. Eu acabei tendo um erro de excesso, né? Primeiro, eu tive um erro de não ter um currículo, né? Um Bewerbungsmappe apresentável no padrão alemão. Então, queimei algumas pontes. E depois, quando eu já estava com esse padrão feito, e aí depois que você tem um padrão, obviamente, né? Você vai meio que só copiando, porque a covelera você muda algumas coisas, dependendo da empresa, e a carta ali, a capa, você só troca o nome da empresa e o nome da posição. Você já está com o seu trabalho pronto, né? O seu currículo em si, ali, a parte mais importante, ela já está pronta, né? E aí eu apliquei para várias empresas. E aí, quando você aplica uma empresa, significa que você está interessado na vaga. Eu comecei a receber os retornos dessas empresas. E aí, quando você está fazendo entrevistas, por exemplo, para 5, 6 empresas ao mesmo tempo, é enlouquecedor, né? Porque aí, né, vem o erro do excesso. Por quê? Porque você tem uma entrevista por telefone, depois você tem outra entrevista por telefone. Aí você pode ter uma entrevista pessoalmente. Em alguns casos, você tem até um Probetag, que eles chamam, que você vai na empresa, trabalha um dia, assim, para conhecer as pessoas, para ver se você se encaixa ali. Eu acho isso bem Uhum. bacana também, A gente ter viu uma isso. experiência, né? A Ver Aline, a se você... Aline fez. A Aline fez isso. Foi bem legal. Bem legal. Então, assim, e como eu estava, né, tentar sumarizar a minha experiência, para quem não conhece, né, no canal Viagens e Vistos como César, eu vim para cá com um visto chamado Arbeitsplatz-Suchenvisum, que é um visto de 6 meses, ou você arruma emprego, ou você cai fora da Alemanha. Então, eu vim literalmente com sangue nos olhos para aprender, passei os 3 primeiros meses só estudando alemão, intensivo, fazendo curso intensivo, e estudava mais 4, 5 horas em casa, então 10, 11 horas todo dia. E aí, né, naquela correria do tempo, como eu estava aplicando para Deus o mundo, eu estava sendo chamado e passando por esse processo. Então aí foi realmente complicado, porque aí eu não estava escolhendo uma cidade, uma região em si. Eu estava aplicando para onde eu vi oportunidades de trabalho e tem empresas que, poxa, eu me vejo trabalhando nessa empresa. Sei lá, BASF, o Bosch, empresa A, B, C, em regiões diferentes. Então, quando começam os processos, não, você pode vir aqui, aí eu olhar meu calendário, tipo, porra, eu estou na Bavária na quarta. Eu não posso estar, sei lá, em Berlim na quinta, né? Tipo, não dá. Então, aplica assim aos poucos, né? Se você vem, acha uma vaga bacana, tá com o Bewerbungsmappe pronto, os processos são demorados. A Alemanha é bem demorada em relação ao processo de contratação. Eles adoram, né, fazem de tudo para ter a certeza de que você é o candidato certo para a empresa e a empresa é a empresa certa para você. Então, eles não querem só buscar alguém que seja bom, né, que para eles, aos olhos deles, seja bom, mas que seja o contrário, porque como o processo despende tempo, energia, dinheiro, né, eles pagam para você fazer entrevista, né, se você mora numa região e vai para uma outra região, eles pagam o seu combustível, eles pagam o trem e tudo mais, então é um processo que custa dinheiro. Então, eles não querem, depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa falar, tchus, a vida desenho e eles têm que começar tudo de novo, Com né? certeza. Com Então, certeza. importante é ir com calma. E até por isso,
A gente até vai falar do idioma ainda, tá? Mas eu quero entrar agora no outro ponto que a gente cita, né? E aí tá também falando um pouquinho do meu, porque você está contando da sua história do Bevergungsmap, que tem até aquela capinha, né? Que você citou, capa dura, tipo um livro capa dura, para quem não conhece. Mas É para quem muito está mais fora, digital, né? exatamente. Hoje, quer dizer, para quem está no Brasil, que nem foi o meu caso, eu estava no Brasil e eu apliquei. Foi até curioso, né? Na verdade, eu comecei a receber propostas da Holanda. E aí eu entrei em contato com uma pessoa que estava na Alemanha, que eu descobri que estava na Alemanha depois, né? Até pela questão do drone que eu te contei recentemente, ou seja, por uma questão de um Uhum. hobby que eu tinha, eu acabei fazendo essa conexão, né, com alguém que tinha trabalhado comigo da Petrobras já anteriormente. Descobri que estava na Alemanha, entrei em contato com ele para perguntar sobre a Holanda, porque Düsseldorf é bem pertinho da Holanda, então olha, a Alemanha nem passava pela minha cabeça ainda, mas naturalmente quando eu fui aplicar eu já sabia da preocupação referente à questão da cover letter, e é mais um motivo que para quem está fora da Alemanha, você está competindo com alguém que está fazendo isso que você está dizendo agora, né? Tá trazendo o seu dossiê, né? O Bewerbungsmap é um dossiê da sua vida, vamos falar assim. E a Uhum. gente está competindo com gente que está fazendo o Bewerbungs inteiro e eu não tô levando, eu estou levando meu documento digital que está aplicando pelos portais ou pelo portal diretamente da empresa. Então, a cover letter, nesse caso, ela vai fazer total diferença no sentido de você ser chamado para entrevista ou não. Né? Sem dúvida. Então você vai ter que convencer naquele momento pela carta e que você conhece o problema e como você pode solucionar esse problema e ainda por cima, isso que você citou que é muito importante, cara, que eu falo que para mim é o X da questão. Se alguém do canal tiver que ter lá uma dica é essa. Quem está do outro lado, querendo contratar alguém que está fora da Alemanha, principalmente no Brasil, tão longe, ele tem que saber da sua motivação, que a sua motivação não é porque apenas que a Alemanha é um país legal, desenvolvido, que, pô, vai ser legal morar lá. Não, ele tem que Uhum. saber, ele tem que ouvir, você tem que deixar claro de que o Uhum. que você quer com a Alemanha, que você Sem conhece, dúvida. que você quer se desenvolver, que você quer viver, que você quer criar sua Uhum. família, que você quer dar uma outra etapa na sua vida, que você quer ser desafiado, como foi o meu caso, porque eu acho de fato, Ivan, eu já morei no México e nos Estados Unidos antes de vir para cá, muito tempo atrás, Uhum. e até a minha opção era até ir para o Canadá, até como a sua era ir para a Austrália, né, aí nas nossas carreiras, vamos falar assim. Exato. Cara, mas a Alemanha veio para mim como tipo um movimento perfeito, que é você tirar você da tua zona de conforto, cara, né? De você ser desafiado e isso é fundamental, porque com isso você cresce, né? Com isso você Sem cresse. Então, dúvida. a gente Sem fala, dúvida. é muito fácil, a gente que os profissionais aí qualificados já falam inglês, é muito fácil você ir para morar no Canadá, você chega lá, você já está com a língua adaptada, vem pra cá, cara, né? Que você vai ter que nem pegar o ônibus eu conseguia no início, porque, pô, eu não falava Porque alemão ainda, né? é muito frustrante, é muito frustrante. Então isso, mas isso é muito também traz um crescimento muito grande, né, pra gente. Sem E aí, dúvida. eu fiz esse preâmbulo grande aí todo e um parênteses para chegar na hora da entrevista, né? Sem Justamente dúvida. da entrevista. Então, porque na entrevista você vai ser desafiado com isso. Então, vamos dizer, a gente já passou por essa fase, você já fez uma aplicação, você já pesquisou, você já mandou o seu currículo, sua carta. Se você está aqui, você já Uhum. fez todo o seu dossiê. E aí você vai para a hora da verdade, Sem né, Ivan? Aí dúvida. você vai para a hora da verdade. Qual é a dica que você tem no perfil do entrevistador e qual seria a diferença entre entrevista Brasil-Alemanha que você pode dividir para gente, com a gente? Eu acho que a primeira dica, e eu acho que é importante, e é algo que eu sempre trouxe em mim, é assim, você tem que estar autoconfiante, você tem que ser autoconfiante. Nós, brasileiros, nós temos capacidade e condições total de concorrer de igual para igual com os alemães aqui na Alemanha uma vaga de trabalho, né? Claro, considerando que você tem, né, fez a sua qualificação adequadamente, né, estudou, né, fez uma graduação,
Se fez uma pós, melhor ainda. Se tem um mestrado, melhor ainda. Se fala o idioma também. Então, hoje, com o meu desenvolvimento, até mesmo, né, pelo fato de eu ter sempre procurado me melhorar na minha carreira, né, fazendo mestrado enquanto trabalhava e etc., eu vejo isso, né? Você tem que chegar confiante, né? Mesmo se você tem um déficit, né? Obviamente, tem muita gente que sabe onde tem os déficits, então isso também é importante, mas transparecer confiança. Segundo ponto que eu acho também bem relevante numa entrevista, que eu comentei anteriormente, não é só a empresa gostar de você, mas você mostrar que você quer trabalhar na empresa e quer ficar na empresa e se ver na empresa por um longo prazo. Eu acho que isso é importante, né? Então, assim, fazer o seu dever de casa. O que os alemães gostam de perguntar em entrevista? O que você sabe sobre a empresa? Cara, estuda a empresa muito, né? Ah, eu vou fazer uma entrevista com uma empresa química. Cara, eu chegava a fazer, assim, quantos funcionários a empresa tem, em quais países ela tem subsidiárias, qual é o tamanho do departamento que eu quero trabalhar, sabe? Coisas do gênero, Certamente. né? Fazia Certamente. perguntas assim, né? Assim, chegava, explicava, né? Uns atos, o lucro, o faturamento anual da empresa, enfim, coisas do gênero. E, obviamente, seja curioso e pergunte também, quantas pessoas tem no departamento, com quem eu vou trabalhar, quais que são as atividades e tudo mais. Eu acho que é importante, né? Você realmente estar interessado na vaga e se ver ficando ali por muito tempo, né? Porque eu também já tive entrevistas, assim, de certa forma, frustrantes, mas que depois eu vi que foi a melhor coisa que aconteceu, né? Por exemplo, eu estava buscando uma posição e, assim, eu tenho ambições, eu sonho em crescer na minha carreira, né? Ainda quero desenvolver mais, par de gerente, quero chegar a diretor, se possível, então tenho minhas ambições, né? Então eu cheguei numa entrevista, num dado momento, e a pergunta, eu acho essa pergunta imbecil, né? Não sei por que eles fazem essa pergunta, mas é uma pergunta assim que sempre cai na prova, que sempre cai na entrevista. Como você se vê daqui a 5 anos? Né? Então eu estava sendo conduzido na entrevista e tal, falando sobre minha experiência, como, né, eu achava que eu poderia contribuir e tal, e em um determinado momento um dos gerentes da área na época falou: e onde você se vê daqui a 5 anos? Na minha posição, aí eu olhei para ele e falei, com certeza. Eu falo, Naquele não, não. momento, né? Não sei se estou esperando, não, eu quero ficar todo dia aqui apertando o mesmo botão Exato. e chegando às 8, saindo às 5 e só apertar esse botão. De repente, era isso que eles queriam para a posição. Eu falei, não, eu quero me desenvolver, eu me vejo sim daqui a 5 anos na sua posição. Eu acho que ali eu bombei na prova. Cara, mas eu vou te falar, esse ponto é muito interessante que você está falando, porque, inclusive, quando eu converso, tenho a chance de dar uma mentoria, de falar uma coisa ter mais tempo, né, e ver um caso a caso, eu até divido a minha experiência, porque eu tive uma experiência muito parecida com a sua, no seguinte sentido, da autoconfiança, vamos falar assim, né? Então, eu fiz o caso que eu te falei da Holanda. Então, eu fui para a entrevista na Holanda, em paralelo, eu estava fazendo essa conexão com a Alemanha, perguntar sobre a própria Holanda. Mas quando eu fiz a conexão na Alemanha, já me veio a vaga pelo próprio algoritmo do LinkedIn. Isso é uma dica que eu dou também. A gente está sempre atualizando a sua rede, participando de eventos, conhecendo gente nova, né? Principalmente agora, que está tudo remoto. Então, cara, a gente tem que aparecer para cá. Eu apliquei nessa vaga em paralelo a essa vaga da Holanda, apliquei para a vaga que eu estou hoje na Alemanha. E aí, cara, o que aconteceu foi que na vaga da Holanda, o cara me fazia as perguntas e eu tinha 8 anos de Vale, tipo, uma experiência sensacional, uma coisa totalmente enriquecedora para mim. Então, eu tinha tudo muito fresco na minha memória. Eu tinha, cara, uma empresa gigantesca em vários lugares do mundo. Então, e aí o cara me perguntava os exemplos e eu comecei a dar um monte de exemplo. Mas ele me perguntou, tipo, um exemplo, eu, sei lá, eu devo ter dado 2, 3. Né? Então, no final, cara, o que aconteceu foi que eu recebi o feedback, principalmente o holandês, né, cara? O holandês é o cara mais direto do mundo, né? Aí ele falou, cara, a gente achou você excelente, mas a gente achou até que você estava overqualified, Já mas... ouvi. E mais ainda, mas aí, olha só, mas a gente também achou que você fez um overselling. Cara, e aí eu fiz uma reflexão sobre isso, de fato. Eu pensei, cara, de fato, o cara me pediu um exemplo, dei 3. O cara me falava assim,
Cara, me fala como é que você resolveria esse problema. Eu falei, já resolvi esse problema assim, assim, assado, dentro do maior contrato de TI do mundo. Sabe? Uhum. De fato, e era verdade, aquele momento era o maior contrato de TI do mundo, mas assim, né, já tinha 8 anos que isso já tinha se passado, que era o maior contrato de TI do mundo. E aí, são aprendizados que você tem que balancear entre você ter autoconfiança, né, e bater no peito e falar, e era uma coisa íntegra, totalmente íntegra, e super dentro do Uhum. assunto, mas, por outro lado, também saber saber dosar, né? Saber dosar. Porque Saber quando eu fui para dosar. a entrevista que eu passei e vim para a Alemanha, eu estava com esse aprendizado dentro de mim, cara. E aí Uhum. eu prestei muita atenção na pergunta, eu dei um passo atrás e respondia muito de forma muito objetiva. E aí eu Uhum. aprendi, cara, vamos, preste atenção na pergunta, seja objetivo, responda o que ele está Sim, perguntando, sim, né? Então, acho que isso também sim. faz muito parte da cultura. E hoje, entrevistando pessoas, inclusive brasileiros, junto com recrutadores e com os chefes, eu vejo Uhum. isso. Nós Sim. brasileiros temos uma tendência muito grande de florear muito, não ser objetivo, né? Uhum. E tentar puxar por esse lado emotivo da coisa, talvez por aquela, né? Eu tive um caso que eu fui entrevistar um cara, mas o recrutador fez a primeira pergunta: como que você, o que você acha que você vai agregar para a empresa? O cara falou assim: porque eu acabei de fazer um curso em Harvard. Cara, eu juro, eu acabei de fazer um curso em Harvard sobre esse assunto, tô fresquinho na minha cabeça, e o recrutador olhou para mim assim: não, vamos seguir, vamos seguir. Ele conseguiu, tipo assim, logo na primeira pergunta, você entendeu? Tipo, o Sim, cara conseguiu reverter durante o processo, ele acabou não passando. Eu até acho que isso valeu contra ele, porque ele já começou mal. Então, primeira esse impressão. exatamente a primeira impressão. Então, a gente também tem que ter essa autoconfiança, de fato, como você falou, mas, Mas por outro dosar. lado, a gente tem que dosar a resposta muito de acordo com a Uhum. pergunta que o cara quer ouvir, né? Já Sim, entendendo o sim, problema que ele quer sanar. sim. Eu acho que isso aí também tem muito a ver com dois fatores, né? Primeiro, a cultura alemã, que é por si só uma cultura mais conservadora, né? A gente, no nosso ambiente de trabalho no Brasil, a gente tem uma liberdade, eu diria, bem grande para resolver problemas, para trazer soluções, para pensar fora da caixa. Eu vejo que os alemães eles são bem conservadores em relação a isso. Então, muitas vezes você ser alguém que inova muito, que traz outras ideias e tal. Na minha última empresa que eu trabalhei era assim. Me sentia bem frustrado porque eu trazia ideias, soluções e o pessoal queria ficar naquele, sabe, no conservadorismo. Não, a gente está sempre fazendo assim, está errado, mas a gente quer continuar fazendo assim, entendeu? A gente não quer fazer do jeito, entendeu? Não sabe? Então, aí fica naquele conflito, sabe? Não é entre estar certo e errado até. É uma divergência de ideias, divergência cultural. Então, você tem que estar preparado, de repente, eu vejo como uma primeira etapa, né, trabalhar para quem vem do Brasil, aplicar para uma empresa multinacional, né, para onde você tenha primeiro a questão do inglês, sim, que já perguntaram, você tenha uma possibilidade de falar em inglês e também falar em alemão, para que você não sofra, né? Eu, desde o começo, eu sempre trabalhei em alemão. Então, assim, para mim foi uma experiência bem difícil, me trouxe um crescimento muito grande. Acho que o meu alemão hoje é do jeito que é, porque eu sempre só falo alemão, né, o dia inteiro no trabalho, mas assim, é doloroso, né? Então, se você puder evitar, e assim, estou aprendendo alemão, quero aprender, mas estou tendo a oportunidade de desempenhar o meu trabalho em inglês. É legal. E principalmente num ambiente multicultural, né? Num ambiente internacional dentro da empresa. Que aí você, ao mesmo tempo, consegue entender a cabeça em termos culturais do alemão. Como o alemão pensa, como se comporta, como ele vê as coisas. Se você começar numa empresa genuinamente alemã e com uma cultura alemã, vai ser mais difícil. Tanto da parte do idioma, se você não falar o idioma ou estiver aprendendo, quanto da parte de lidar com os alemães e entender como eles funcionam, né? Então, eu acho que isso aí fica como uma dica aí importante.
Certamente, já entrando exatamente nesse lado do idioma, né, que a gente já vai aqui, o tempo passa, e cara, a gente tem hora, muita coisa para ficar falando, Falar certamente muito vamos para bem. muitos outros, mas assim, vamos ainda seguir um pouquinho na questão do idioma, então foi o meu caso, né, que você está dando o seu caso, né, que você trabalha com um alemão desde o início, e eu não é o meu caso, é por isso que meu alemão está do jeito que está, ou seja, ruim, ruim, né? Principalmente, desde como eu te falei, cara, desde 15 de março que eu estou trabalhando em casa, né? E sem contar que em junho a gente se mudou de Düsseldorf para Hamburgo, então, e a maior parte do tempo ainda em pandemia, então a gente não tem nem chance de socializar demais. Isso realmente, de fato, atrapalha, mas não é desculpa. Uhum. Mas é, a gente fala no canal que sim, tem, principalmente em TI, né? Ou seja, como é que é a questão do idioma versus inglês e alemão? Quando você tem uma posição, uma demanda muito grande que o país precisa se desenvolver, é natural que o país vai exigir menos o idioma. Né? Então, se a Vai gente se vai falar de TI, que a proteger. gente está falando, então é natural que isso aconteça. Até porque muito da linguagem própria da própria TI é inglês, né? Vamos dizer assim, né? Principalmente para quem não Sim. atende cliente, você do mundo de SAP, se você for um cara funcional e ter que lidar para você traduzir a língua de negócio para a língua do SAP, você vai ter que falar alemão, porque você provavelmente vai atender uma área de negócio que vai falar alemão. É Mas um em outro muitas áreas, idioma. exatamente, não será o caso. Então, a gente fala que sim, é possível vir para a Alemanha sem falar alemão, e aí você tem a chance de aprender aqui. E o que eu Sim. fiz é, logo quando o meu chefe me mandou a proposta de trabalho, que eu fui aceito aqui, a condição era, se você está engajado em aprender o idioma, então você é muito bem-vindo aqui. É lógico que ele sabe que, né? Por que ele sabe disso, Ivan? Porque ele sabe que se eu vier para o país dele e não tiver engajado em aprender a língua, eu não vou me adaptar e vou acabar voltando ou Exato. mudando. Então é lógico Exato. que é natural e a gente tem todo o apoio para aprender o alemão dentro do próprio escritório. Né? Sim. E na quarta-feira, inclusive as quartas-feiras, era o dia que eu só podia falar alemão. Isso só por Uhum. causa de um dia já fazia, né, uma diferença tamanha. Sim. E eu perdi isso com essa história da pandemia e tudo mais. Mas, de fato, Uhum. sim, é possível você vir sem falar alemão? Sim, principalmente em áreas que tem uma demanda como o TI. Mas você, a gente vai estar pensando em 5% das vagas, né? Mais ou menos falando assim. E é importante também que você já inicie, se você já tem Alemanha, você não é como eu, que não tinha Alemanha no meu radar. Agora, se você já está aqui nessa live, ou está assistindo esse vídeo depois gravado, ou pelo Instagram, pelo YouTube, você já está engajado na Alemanha, você já quer vir para a Alemanha. Então, eu aconselho que comece a estudar já, até porque no seu próprio currículo, mostrando que você já tem um nível básico, que você está estudando alemão, já demonstra de que você, de fato, Tem um interesse. tem o interesse, Tem um né? interesse. Tem um interesse. Sem Faz dúvida. e você também vai entender e vai passar até a gostar do próprio idioma no início daquele dá um certo medo de que um dia eu vou aprender isso, né? Por causa do 10 de idade, já na primeira aula você já fica o Eu sou neutro. bem, eu sou bem categórico, assim, quando o pessoal me pergunta no meu canal, ou quando vem falar comigo, né, aqui no Instagram, sobre qual é a minha opinião, né, sobre a questão vir para a Alemanha falando inglês versus falando alemão. Existe uma diferença entre, né, você comer um sanduíche ou você comer, sei lá, um estrogonofe, né? Quando você vem falando inglês, você está ali na beirada, né? Eu costumo dizer que você está ali, você não está no núcleo, você está ali na marginalidade, digamos assim, né? Você está às margens, né? Por quê? Você vai ter dificuldade, como você citou, desde pegar um trem, pedir alguma coisa, comprar alguma coisa no supermercado, pegar um troco, se locomover, resolver as burocracias que são várias na Alemanha, até as dificuldades de se integrar no seu ambiente de trabalho. Quando você já fala um pouquinho, já, né, não é tipo, só vou quando eu estiver fluente. Não. Se você fala e se você tem esse espírito de aprendizado, eu acho que isso abre muitas portas. Né? A minha primeira oportunidade de trabalho aqui foi assim. Os caras falaram, porra, o cara está aqui há 5 meses, ele fala melhor do que, acho que um deles falou assim, melhor que a minha esposa que está aqui há 10 anos. Porra, eu preciso contratar esse cara. Então, as pessoas, você vai ser sempre comparado, não tem jeito, né? Então, Uhum, as pessoas sim. eu sempre ouvi isso no começo. Cara, mas você está aqui só há 6 meses, há um ano? Porra, mas você fala alemão melhor do que fulano, ciclano. Sempre haverá comparações. E quando você se abre para aprender o idioma e para começar a entender
né, a cultura e fazer parte do meio, isso te abre muito as portas. Minha carreira decolou principalmente pelo fato de eu falar alemão. E como eu falei, né, reiterei em um momento, hoje as portas de, né, trabalho, oportunidades de trabalho estão abertas para mim na Alemanha. Então eu não me preocupo com isso. Quem não me conhece, né, quem está só aqui na Alemanha, não sabe a minha história, mas o César sabe. No final Foi de legal. 2019, eu estava cansado, estava estressado e também queria viajar. Então, eu e minha esposa, a gente pediu demissão, né, e saímos para viajar o mundo. E eu nem em nenhum momento passou pela minha cabeça, e se eu voltar para a Alemanha e não conseguir trabalho? Né? Nunca passou pela minha cabeça. A única coisa que não passou pela minha cabeça também foi que teria uma crise, né? Porque a gente saiu em fevereiro e aí estourou o coronavírus e aí no final de março a gente voltou. Mesmo assim, foram 2 meses ali de dificuldade, digamos assim, né? Mercado mais retraído, que foi ali março, abril, mas mesmo assim, cara, eu saí para ficar 6 meses viajando. Eu voltei depois de 2 meses. Eu falei, cara, eu vou ficar 2 meses em casa coçando o saco fazendo nada. Eu tô de boa, entendeu? Depois eu vou começar a procurar. E aí, depois de um tempo, cara, o mercado começou a abrir, e as vagas começaram a vir. Então, foi bem um processo bem tranquilo até. E por incrível que pareça, né, antes eu estava como consultor, estava querendo desenvolver minha carreira já na área gerencial, pela minha experiência, pelo tempo que eu estou já com a SAP. E depois de toda essa situação, né, que não teve um desfecho legal dessa viagem, eu consegui uma posição como gerente. Então, eu consegui uma promoção depois de pedir demissão e sair para viajar o mundo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, estudem, se apliquem, né? Vejam onde, eu sempre falei isso também em assessorias que eu fiz para o pessoal que queriam migrar aqui para a Alemanha, vê onde está o seu gap, né? O alemão estuda bastante. Cara, faz uma graduação, faz uma pós, né? Ah, já tem um mestrado, vê a sua experiência no mercado para a área que você está aplicando, né? Fala inglês, fala alemão, está aprendendo alemão, enfim, né? Vê onde está o gap e vai estudando, vai fechando essas lacunas. Eu acho que isso é bem, bem importante, né? E para a área de TI, é muito importante você saber exatamente se você está disposto a pagar o preço. Porque eu vejo muita gente também falando assim, né? A TI, ela é uma área que tem muita demanda, muita oferta de trabalho. Esse é o lado glamuroso, né? TI paga bem, TI tem muito trabalho. A Alemanha está bombando de trabalho em TI. Agora, vamos ao lado não glamuroso. Quer trabalhar depois do horário? Quer ficar 6, 7, 8, 9, 10 da noite às vezes trabalhando? Quer trabalhar fim de semana? Tá com vontade de ter gente enchendo o seu saco várias vezes o tempo todo, principalmente quando alguma coisa não funciona ou quando dá errado? Isso é área de TI. Costumo dizer que a gente é igual médico. Às vezes não tem dia nem tem hora. Quantas vezes meu telefone tocando sábado à noite, domingo, horário que tem migração, manutenção, pessoal trabalhando, botando o projeto no ar, quantas vezes, né? Então, tem esse lado, você tem que estar disposto a pagar o preço. Quando a gente ama o que faz, isso vem mais fácil. Agora, se as pessoas vêm com, né, tanto no Brasil, ou vindo para a Alemanha, ou qualquer área, qualquer lugar, quem entrar na área de TI com essa motivação, não vai funcionar. Com certeza, para entrar na área, com certeza. Mas quem já está na área já conhece isso, né, Ivan? Já sabe, E aí, já sabe. assim, de fato, pelo menos pela minha experiência e do meu mundo aqui, do que eu vivo, a pressão é muito menor que no Brasil, né? Digamos assim, o respeito pela vida pessoal é muito maior, né? Vamos Sem falar. dúvida. Mas isso não é garantia de nada, vai depender muito do negócio que você vai se colocar. No meu, por exemplo, cara, eu sou a linha de frente de resposta a incidente de segurança. Você imagina que o hacker não quer saber se é final de semana ou sexta-feira ou não. Mas isso é parte da minha carreira. Eu sou que nem Sim. bombeiro, vamos falar assim. O bombeiro está disposto 100% do tempo ali. Cara, deu um incêndio, eu não vou? Né? Então, isso, pelo menos quem já está na área realmente sabe isso. Agora, quem quer, porque tem muita gente, você está falando um ponto bem legal, porque tem muita gente que vê o lado de TI que está saindo até da área médica para ir porque está fazendo TI. Eu vi até que no Brasil também tem esse movimento agora recente, porque também está se puxando muito a digitalização, né? Mas assim, já fazendo um gancho que você tinha falado, cara, um ponto que eu falo bastante aqui, até para a gente já ir fechando, é que que a Alemanha adora é o especialista.
né? Especialista, cara, vem de especial, né? E a Alemanha adora um especialista. Então, eu vejo as pessoas muitas vezes aplicando de qualquer jeito, isso que a gente falou já aqui, Uhum. e aplicando para qualquer vaga de qualquer jeito. Aí o cara, por exemplo, o cara é desenvolvedor, mas ele aplica para back-end, para front-end, para DevOps, para... exatamente. A dica que eu dou é o seguinte, cara, pega o que você é bom de fato e, Perfeito. e cria o seu storytelling, né, de uma forma íntegra, não é para mentir. Cria o seu perfil de acordo com aquilo que você é bom, em qual você é especialista, faz uma pesquisa muito dedicada, Uhum. e você vai encontrar o que é para você. Até porque se você fizer o contrário, as chances são de você não conseguir uma chance de alocação, e que quando você Uhum. conseguir, você não vai se dar bem no que você vai querer fazer e vai ter toda aquela carga de Exatamente. se mudar para outro país, como é a Alemanha, talvez até trazendo família, né, como foi o meu caso. Então é muito importante você, de fato, montar o seu perfil apropriado de especialista, porque é isso que a Alemanha gosta. Não faça um perfil, sei, tipo, Tudo, né? atendimento, gerente de projeto, ou full stack, tudo de developer, desde o aplicativo até o... É tipo um pato, né? Faz É, tudo, mas não faz nada direito, né? exatamente. Isso que você Então está isso... falando aí me lembrou uma última coisa também, por causa da gente fechar, né? É ser íntegro no currículo, né? Ser íntegro naquilo que você está entregando no seu Bewerbungsmappe. Eu lembro de uma situação muito interessante que aconteceu comigo também quando eu cheguei, que eu estava aplicando, idioma, né? Isso também já é meio que batata, assim, pessoal bastante recrutador fala sobre isso, que nós brasileiros temos essa mania, né, de colocar mais no currículo. Fala em inglês básico, bota intermediário para avançado, né? Fala um intermediário, bota avançado para fluente, Botar né? uma Então, eu casinha a mais, né? estava fazendo meu BV-Map, eu coloquei lá também, alemão, né? Na época eu estava no A2, B1, inglês, espanhol. E assim, eu fiz um curso de espanhol quando eu tinha 16, 20 anos atrás. Me formei e tudo, mas não pratiquei. Eu Uhum. ouço, eu entendo, mas se eu tiver que conversar em espanhol com um espanhol, não vai sair nada, vai sair português, né? E aí entra no dia lá da entrevista um cara, né, um cara técnico, e aí falou assim, e aí, Ivan, a entrevista vai ser em alemão, em inglês ou em espanhol? Eu fui só assim. Aí eu acho que ele perguntou até meio que. Eu vi que você é brasileiro, acho que ele chegou meio que falando um portunhol já. Então, tipo assim, eu já dei aquela gelada, né? Minha esposa é colombiana, tipo, alemão falando. Sei. Então, assim, você vai ser pego, né? Não É, coloque nada mais do que você não tenha feito, que você não sabe, porque eles perguntam, né? Eles pedem para você descrever a sua trajetória, a sua carreira, né? Então, essa importância de ser íntegro no Bewerbungsmap, no currículo, na entrevista, é extremamente importante. no processo inteiro, exatamente, você falou. É o nosso último vídeo, inclusive, no canal é sobre isso. São exatamente isso, o ponto da integridade. A gente fala quais são os pensamentos, atitudes que você tem que ter para vir. Esse é um que a gente fala muito claramente, até para você próprio, né, Ivan? Quando você recebia aquele e-mail que eu recebi, claro, você vem para a Alemanha, tipo, eu falei, cara, não acredito. O e-mail lá dizendo, cara, mandando aquela job letter, né? Alguma coisa assim, não é o contrato ainda, é mais uma intenção, uma proposta de intenção, uma proposta. Eu falei, cara, não acredito, e agora? Então, naquele momento, você foi íntegro o processo inteiro, você sabe o que você vai esperar e o que espera de você. Você pode dormir tranquilo, né? A cabeça no travesseiro. Isso é Com muito bom, certeza. né? É muito bom, Muito bom. essa tranquilidade de ter isso. Ivan, cara, novamente, a gente podia ficar aqui durante Dá, muito, muito tempo. então, Certamente entendeu? marcaremos outra. Eu quero agradecer Isso. novamente, muito obrigado a sua disponibilidade, seu tempo. Sei que não é fácil. Inclusive com o seu projeto, né? O Alemanha Investimentos, o projeto, cara, excelente. Inclusive nasceu no mesmo dia que nasceu o Instagram, o Alemanha Investimentos nasceu junto com a Alemanha Express, coincidência. E Legal. que, além de todo o trabalho que você já fazia, está fazendo um trabalho ainda mais que ensinar e direcionar os brasileiros que moram na Alemanha a investir o seu dinheiro corretamente, coisa que eu não faço. Para mim, eu achava que, né, porque o Brasil a gente tem isso porque é um país que tem inflação e tem juros,
E aqui não tem inflação direito, não tem, né, não tem juros direito, é um país mais desenvolvido que é estável. E como é que você faz o seu dinheiro render? Coisa que eu não sei, né, até eu sou seu cliente, né? Certamente você vai me orientar nesse sentido, serei seu cliente e agregando valor para a comunidade, né? Então, para a nossa audiência que de fato já está na Alemanha, está procurando um trabalho aqui, né, e as dicas de como conseguir, e para quem está no Brasil ainda, que quando vier para a Alemanha já sabe que tem esse recurso e de que a Alemanha tem sim possibilidade de você investir o seu dinheiro para você ter uma longa vida, né? Aquilo que a gente está falando aqui também, né? Você se manter no país e fazer o seu dinheiro render, né? E dar uma segurança para o seu patrimônio, vamos assim. Exato. A Flávia está perguntando se ela vai ficar salva, sim. Boa noite, Flávia. No perfil do Alemanha Express, no perfil do César. Então, ele vai deixar salva lá e você pode ver desde o começo depois. Tá bom? Então, eu queria agradecer. Obrigado também pelo espaço, foi excelente. A gente pode fazer outras aí, vamos combinar. É um assunto que dá para a gente explorar bastante. A área de TI, né, são praticamente 20 anos que eu estou trabalhando, né? Já estou aí na área, aprendendo sempre. E aqui na Alemanha, tendo uma oportunidade de aprender ainda mais, de ter outra visão, de explorar outras áreas, né, outras vertentes da nossa área, né, principalmente naquela relação com as outras áreas. Acho que isso é importante. Então, me sigam, né, também, o pessoal aí da Alemanha Express, sinta-se à vontade para vir para Viagens e Vistos, né, que é o meu perfil, gosto muito de viagem. Também é o meu canal no YouTube, Viagens e Vistos, onde eu falo da minha vida aqui. Tem muito material bacana sobre carreira na Alemanha, né, sobre dia a dia na Alemanha, sobre investimentos na Alemanha. E é isso. Eu agradeço aí e boa noite aí. Obrigado. Obrigado. E nós aqui fazemos juntos, né? Nós, assim, agora hoje eu posso dizer que eu faço parte também da comunidade que você já iniciou há um tempo atrás, e isso, de abrir a mente, né, dos brasileiros em relação à Alemanha, de que sim, não é o mar de rosas, né, como pintou lá o Globo Repórter, né, recentemente, né, mas que sim, é um país, cara, que tem tudo para você ter uma vida excelente, uma qualidade de vida, uma segurança, se desenvolver, ser desafiado em relação a vários assuntos, e crescer como pessoa, certamente. Então a gente está aqui fazendo essa frente, e realmente também que eu acredito muito, Ivan, cara, a gente tem uma capacidade muito grande, os brasileiros são muito bem reconhecidos aqui, e temos uma capacidade de adaptação bem maior do que outros povos, vamos falar assim, principalmente asiáticos. Então está tudo certo para dar certo. Eu espero também que a gente juntos aqui, a gente possa ser... Hoje estou me juntando a você nessa luta, nessa batalha, nessa voz aí brasileira aqui dentro. O trabalho que estão fazendo, se você, a Aline, sempre que me chamarem, vamos combinar, sim, estarei aqui presente para poder apoiar esse trabalho de vocês, sem dúvida. Muito bom. Excelente, muito obrigado, Ivan. Pessoal, excelente, muito obrigado por vocês estarem aqui até agora conosco. Uma boa noite, boa tarde para quem está aí no Brasil, e nos falamos pelos nossos canais. As perguntas aqui que a gente não fez, então pode fazer no nosso direct também, né, mais direcionadas até no próprio Ivan, ou no próprio vídeo do YouTube, se você está assistindo no YouTube, a gente responde sempre tudo. Legal. Valeu, obrigado, grande abraço. Obrigadão.